Bom, começando agora na parte pulmonar, na parte do sistema respiratório, vamos falar sobre o mecanismo da dispneia. A definição de dispneia está relacionada com a experiência subjetiva do ser humano em ter um desconforto respiratório. Então, uma dificuldade ou até mesmo uma sensação subjetiva de que ela não está conseguindo respirar. Com isso, existem sintomas e sinais que comprometem a funcionalidade tanto do ciclo respiratório quanto até mesmo da qualidade de vida do paciente. Pensando nos mecanismos neurológicos da dores, vamos pensar como que funciona esse retrato do corpo respondendo a essa dificuldade respiratória. Então, eu tenho receptores tanto aferentes, tanto no tronco aórtico, quanto no pulmão, quanto até na barreira hematocefálica. Então, quando eu tenho uma variação da quantidade de gases, por exemplo, eu tenho uma queda da pressão de oxigênio, e essa pressão é detectada lá no baroreceptor no tronco aórtico, ele vai ter um mecanismo de aferência, que vai ser bem melhor tratado nos módulos relacionados ao neuro, que faz com que leve essa informação ao centro respiratório, lá no bulbo, e mostre que precisa fazer alguma coisa, algo fisiológico, para tentar reverter aquela situação. Então, o bulbo começa a agir nas musculaturas, principalmente nas musculaturas acessórias, e para ajudar o diafragma em si a fazer um movimento respiratório. Então, todo aquele ciclo respiratório que vocês viram lá em funções, ele entra aqui agora, porque está acontecendo algo patológico ou algo que está alterando a minha variabilidade, né, dessa dissolução do O2, que faz com que meu corpo tente reagir, meio mecanismo de sobrevivência. Então, a aferência é levar a informação de que está faltando oxigênio, está faltando algum mecanismo respiratório para fazer o corpo sobreviver. E a eferência é o mecanismo de compensação que o nosso corpo tem. Então, se ele vai compensar ativando a musculatura acessória, se ele vai compensar aumentando a frequência respiratória, quem vai mandar é o mecanismo de eferência, então é a resposta. Então, lembrando sempre que existem várias definições e vários meios que fazem essa mudança dessa variação do mecanismo, tanto de aferência quanto eferência. Uma delas nós vamos entrar ao longo do módulo. E falando da semiologia em si, da dispneia, tem aí uma propedêutica que relaciona como que você deve avaliar o seu paciente que chega com essa dificuldade respiratória. Essa semiologia, ela precisa ser destrinchada, por exemplo, quanto ao início, a duração, como está evoluindo, quanto da musculatura está sendo utilizada, qual fator que está sendo desencadeante, qual fator que está ajudando a precipitar, né, a fazer com que tenha aquele mecanismo de dispneia, o que está melhorando, o que está piorando, a intensidade, se está tendo uma alta frequência também de crises dispneicas. Então, é bem importante você relacionar até como para fazer, né, o leque do diagnósticos diferenciais. Porque é a semiologia que vai te contar se está tendo um quadro agudo, se está tendo um quadro crônico. Então, é muito importante, assim que o paciente chega, primeira queixa de dispneia, destrinchar a semiologia. E um dos principais fatores, né, principais sinais semiológicos, é a dispneia quanto aos esforços. Se ele está sendo a grandes, a médios ou a pequenos esforços. Bom, e por isso a gente já entra na questão do diagnóstico diferencial. Um diagnóstico diferencial é relacionando a parte tanto do caso respiratório quanto do caso cardiovascular. Haja vista que os dois sistemas estão muito integrados. Então, se os dois sistemas estão integrados, alterações em qualquer um deles podem fazer com que tenha o mecanismo da dispneia. Por exemplo, eu tenho um parênquima pulmonar, onde ele está totalmente cheio de exudato e atrapalha a minha troca gasosa. Esse parênquima pulmonar, como é o caso da pneumonia, que nós vamos falar mais para frente, ele não vai permitir que os gases, né, CO2 e O2, se dissolvam e se diluam e realizem a troca. Então, não tendo essa troca, tendo a dificuldade de manter esses mecanismos, esses níveis de gases dissolvidos no sangue, eu vou ter
um mecanismo de aferência, né? Então, levando lá tanto para o tronco aórtico, tanto para o núcleo dorsal do bulbo, né? Que vai levar aí uma resposta com a dispneia. Além disso, obstruções de vias aéreas, alterações de caixas torácicas e pleura, por exemplo, quando eu tenho um derrame pleural, está impossibilitando a flexibilidade ou a expansibilidade do meu sistema respiratório, vai fazer com que eu não tenha uma entrada suficiente de gases, não tenha uma entrada respiratória, uma expiração eficiente. Com isso, eu tenho aí uma necessidade de mecanismos compensatórios. E pensando em doenças cardiovasculares, eu tenho que pensar em circulação pulmonar. Então, eu posso ter uma obstrução na circulação pulmonar que faz com que não realize ou não passe ali o sangue para fazer a troca, como é o caso da TEP, ou até mesmo a insuficiência de demanda para levar o sangue até o pulmão ou da chegada do sangue advindo do pulmão. E vamos tratar de todos esses diagnósticos ao longo do módulo. E também, outra doença importante é as doenças do pericárdio, que a expansibilidade do coração também precisa dessa expansibilidade, a sua funcionalidade. Então, quando eu não tenho uma expansibilidade, quando eu tenho algo restringindo o coração de fazer a sua função, eu também vou ter uma insuficiência sanguínea para a demanda através do pulmão. Então, pensando assim no ciclo cardíaco, são dois órgãos que se relacionam muito e que doenças alteradas de qualquer um deles me levam a pensar em causas, etiologias, tanto advindas de sistema respiratório, quanto de sistema cardiovascular. Além disso, saindo um pouco dessa visão cardiopulmonar, vamos pensar também nas alterações neurológicas e até mesmo psicológicas que podem acontecer esse mecanismo de dispneia, como, por exemplo, crises de ansiedade. Então, eu tenho uma crise de ansiedade e esse mecanismo emocional me força ou me faz, como compensação, ter uma frequência respiratória aumentada, por defesa ou até mesmo ativação simpática, onde eu tenho um ambiente neurológico de mais de luta ou fuga, que eu tenho uma sensação de que eu estou correndo perigo, que eu começo ali a ter ativação dos músculos respiratórios que fazem eu sentir, né, a minha frequência respiratória, minha taquicardia, que demonstram ou se assemelham a quadros de dispneia, podendo parecer até quadros patológicos. No entanto, são causas mais psicológicas, mais emocionais. Além disso, temos também as apneias, como a apneia do sono, que está também relacionada a distúrbios neurológicos, que dessa regulação desse mecanismo de eferência começam a fazer como se fosse uma simulação dessa dispneia patológica. Então, tem meio que um disfarce ali, restringindo e saindo um pouco aí das alterações cardiopulmonares. Então, nunca esquecer, sempre pensar também como diagnóstico diferencial, além, depois de excluir, claro, né, causas cardiopulmonares, dessas outras causas que podem ser muito comuns na prática clínica.